Qual é a visão de Jesus sobre sua atitude em casa, na igreja e na sociedade? Hoje quero conversar com você sobre que Deus vê a motivação de nossas atitudes. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui conversando e compartilhando estudos devocionais da série Evangelho de Marcos. E vamos falar hoje com base em Marcos capítulo 12, versículos 28 até o 44. Mas antes quero agradecer a todos que nos ouvem em nosso podcast no Spotify. Valeu, gente, muito obrigado mesmo. É você que nos segue no YouTube. Obrigado por separar esse tempo para ouvir nossos devocionais. Aqui no nosso canal você vai ver muitas outras séries de devocionais, como do livro de Atos, de Joel e tantas outras. Dá uma olhadinha lá para você acompanhar todas elas. Eu creio que vão edificar muito a sua vida. Aproveite para se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito. Dê aquele like no vídeo, se agradar do conteúdo que eu estou postando aqui. Temos visto nas últimas devocionais que Jesus estava em Jerusalém, estava ensinando, fazendo milagres e respondendo questionamentos de líderes religiosos. Todos eles estavam tentando pegar uma falha de Jesus nas suas palavras e nas suas atitudes. E no verso 28 vemos que dos mestres da lei, outras versões dizem que são os escribas, ele se aproximou e ouviu a discussão que estava acontecendo naquele momento. E vendo que Jesus dava sempre respostas sábias, ele perguntou o seguinte: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Marcos capítulo 12, versículo 28 até o 31. Agora veja o que o escriba disse, a sua resposta. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Marcos capítulo 12, versículo 32 até o 34. Quando perguntaram qual é o primeiro mandamento de todos, a intenção dele era testar Jesus para ver se ele mostraria desrespeito ou negligência por alguma área da lei de Moisés. Mas Jesus define a lei em sua essência, que é: ame a Deus com tudo que você tem e ame o seu próximo como a si mesmo. Portanto, qualquer ato de obediência vazio, sem propósito, se não amar a Deus em primeiro lugar, se ele não for a prioridade do seu amor. Até hoje, queridos, é mais fácil pensar que um culto, uma devocional, uma adoração são mais importantes do que o amor a Deus e ao próximo. Essas práticas, elas sinalizam que amamos a Deus, mas elas podem simbolizar apenas gestos de amor para com Deus, como sacrifícios e ofertas a Deus. Se tudo que você fizer for apenas por obrigação, por costume, por entender ser o certo, você não está longe do reino de Deus, mas também pode não estar perto. Amar a Deus sobre todas as coisas é tê-lo fazendo parte da sua vida, das suas escolhas e decisões. É incluí-lo na sua vida diária, não por medo ou obrigação, mas por prazer, por entender que sem Ele nada faz sentido na vida. E no texto vemos que Jesus questiona os escribas e ainda alerta para o perigo acerca da hipocrisia deles. Olha só o que Jesus disse. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Marcos 12, 38 até o 40. Agora, quem são esses escribas? Eles eram os estudiosos da Bíblia dos dias de Jesus. Eles foram encarregados de reescrever as leis, preservar, aprender e ensinar a palavra de Deus às pessoas. Esses são os homens em que o povo de Deus deveria confiar mais. Mas Jesus diz que, em vez disso, eles deveriam ter cuidado com os escribas.
Jesus diz que devemos observar o que eles fazem e também o que dizem. Ele manda ter cuidado com eles. Mas por quê? Primeiro, porque gostam de se mostrar. Eles faziam questão de andar com roupas especiais das ruas para esnobar, pois se achavam mais importantes que os outros. Segundo, porque esperam reconhecimento. Eles gostavam de serem saudados e reconhecidos nas ruas, nas praças. Eles esperavam uma adoração do povo, pois se achavam mais santos que todos. Terceiro, porque querem sentar nos melhores lugares. Eles esperavam e exigiam um lugar de honra na sinagoga, nas festas, enfim, exigiam regalias e privilégios. Quarto, porque exploram as viúvas e roubam seus bens. Eles pecam contra as pessoas mais vulneráveis e mais fracas e usam do cargo para dizerem ser mais espirituais. Naquela época, como escriba, um professor judeu não poderia ser pago para ensinar, mas ele poderia receber presentes. Eles mesmos ensinavam isso, olha só. E eles manipulavam as pessoas, as menos favorecidas, principalmente as viúvas, para conseguir grandes presentes. O melhor ato das pessoas era ofertar a eles, diziam eles. E quinto, porque fingem fazer longas orações. Eles se achavam mais espirituais por fazerem orações longas. De que adianta fazer longas orações, querido, se está longe de Deus? Sabe, fiquei pensando um pouco no que Jesus disse acerca das longas orações. Muitos acham que orações longas revelam que a pessoa é mais íntima de Deus, é mais espiritual que as outras. Mas Jesus aqui questiona essa atitude. Mas olha só, uma pequena ilustração para ajudar então a entender o que Jesus disse aqui para a gente. Se um homem casado fez uma viagem curta e está a pouca distância de sua casa, de sua esposa, possivelmente quando forem conversar por telefone ou até mandar mensagens, as conversas serão mais curtas, serão mais breves, correto? Porque faz pouco tempo que não se veem. Agora, se a viagem é longa, com certeza as mensagens, as conversas pelo telefone ou mensagem serão mais longas, durarão mais tempo, tem mais coisa do que falar, não é? Isso talvez significa que quem está mais longe de Deus precisa falar muito, precisa fazer longas orações. Em outras palavras, quanto mais íntimo, mais perto está, mais orações objetivas e curtas farão. E depois de Jesus alertar quanto aos escribas, Jesus foi observar as pessoas levando suas ofertas no templo. E olha o que aconteceu. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou o seguinte: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Marcos 12, 42 até 44. A atitude de muitos religiosos havia chegado num estado absurdo e deplorável diante de Deus. Eles, para mostrar o quanto estavam doando, andavam fazendo barulho com as suas bolsas de oferta cheias de moedas para assim impressionar as pessoas. Mas Jesus disse que quem realmente comoveu seu coração e contribuiu tremendamente para o reino de Deus foi uma pequena viúva sem nome, desconhecida, que não tinha nenhuma postura externa para ser digna do olhar das pessoas. Ela veio e colocou 2 moedas de valor irrisório. E Jesus disse que ela fez mais pelo reino dos céus do que todas as outras ofertas. O que Jesus quer nos ensinar aqui? Que Deus sempre vê a atitude do nosso coração. O princípio de Jesus nos mostra que o valor de um presente é determinado pelo espírito com que é dado. Deus não quer dinheiro dado de má vontade ou dinheiro por culpa ou por religiosidade. Deus ama quem dá com alegria. Se Deus precisasse de dinheiro, do nosso dinheiro, o quanto damos seria mais importante do que nosso coração em dar. Em vez disso, é nosso privilégio dar a Ele e precisamos dar porque é bom para nós, não porque é bom para Deus. A viúva desafia a mentalidade das pessoas que diz o seguinte: eu darei quando tiver mais. A viúva não tinha praticamente nada para oferecer, mas ela era uma doadora. Isso significa que todos nós podemos agradar a Deus com nossas ofertas, tanto quanto o homem mais rico pode agradar a Deus com suas ofertas também. Tudo o que damos sacrificialmente a Deus e de coração, Ele vê
e fica satisfeito. Assim como aquela viúva, você pode fazer algo significativo para o avanço do reino de Deus. Oferte sacrificialmente de coração. Ore pelos outros com sinceridade. Ajude alguém que está necessitado. Seja intencional em seu amor. Deus está vendo isso. Deus vê a atitude do nosso coração. Ele olha a motivação com o qual fazemos as coisas. Que a nossa oração nesse dia, querido, seja: Senhor, muito obrigado por me chamar para ter esse estilo de vida simples e que agrada ao Senhor. Ajuda-me a ser um instrumento seu, amoroso e que expressa a sua vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo abençoou você, peço que você dê um like nele, deixe um comentário daquilo que Deus ministrou ao seu coração e aproveite também para mandá-lo para seus amigos, conhecidos, familiares. Que Deus te abençoe nesse dia, um forte abraço e até o próximo vídeo devocional.